Muito bem. Domingo passado, quem estava aqui deve lembrar, quem não estava vai ficar sabendo. Antes do culto, acho que no começo do culto, eu senti assim uma opressão, um ambiente assim, como se tivesse um peso no ar, uma coisa assim, atacando pessoas. E tanto pessoas que estavam aqui, como gente que não estava. Eu tinha certeza que tinha gente que não estava aqui, que também estava sendo pressionadas pelo diabo, estavam sendo atacadas de alguma forma, uma investida maligna. E eu senti que, até depois nós oramos aqui, né? Quem estava aqui, nós oramos. E oramos pelos irmãos, tinha algumas pessoas que estavam se sentindo mal, e essas pessoas que estavam se sentindo mal, se não estão aqui, nós devemos procurar elas, porque elas estavam sendo alvo do inimigo. Amém? Então, lembra disso, lembra quem são as pessoas, e vamos visitar, ligar e procurar abençoar essas vidas, e orar por elas. E o objetivo principal que eu senti no dia era que a pessoa não fosse abençoada, tentando impedir a pessoa de ouvir a palavra, tentando impedir a pessoa de chegar até o templo. Eu lembro de um rapaz que morou perto da minha casa, e eu estava evangelizando ele. Ele tentou vir ao culto várias vezes, e sempre que ele chegava perto, ele começava a dar ânsia de vômito nele, começava a sentir mal. E eu tenho um dia que ele chegou e falou: pastor, é o seguinte, tinha um caminhão. Depois, no outro dia, né? Ele nem me chamava de pastor, me chamava de professor. Na época eu ainda era professor na Federal. Ele chegou e falou: tinha um caminhão do lado assim, eu tive que voltar no caminhão, me apoiar no caminhão, porque eu estava tonto, pensei que ia desmaiar. E eu não consegui entrar. Eu tentei várias vezes entrar no salão e fui impedido. E depois, um dia, eu orei, aumentei as orações por ele. E depois nós paramos de conversar. Um dia ele chegou para mim: ô Lael, tudo bem então? Escuta, é o seguinte, você está orando por mim? Eu falei: rapaz, de vez em quando, porque eu não te encontro mais, a gente vai esquecendo, tem outras pessoas que pedem oração. Então, eu sonhei essa noite que tinha vários demoninhos pequenininhos pulando na minha casa, para lá e para cá, rindo. E eles falaram para mim que eu estava ali porque o vizinho Lael tinha parado de orar por você, por ele. E eu falei: então, rapaz, você está sendo perseguido mesmo, e devia ter ali até demônios mesmo agindo na vida dele, não só na casa. E era como assim, uma perturbação para impedir ele de buscar o Senhor. No fim das contas, a Tânia encontrou ele há um tempo atrás aí, ele falou que se converteu, está frequentando uma igreja, glória a Deus, que minhas orações surtiram efeito. Mas são anos, muitos anos, mais de 5 anos de batalha em oração. Mas tudo para impedir a pessoa de receber a bênção, tudo para impedir a pessoa de ouvir a palavra, porque a palavra de Deus é viva, e ela vem para abençoar, ela vem para trazer vitória, vida na nossa vida. Amém? E depois, durante a semana, eu continuei sentindo aquela luta, estive orando por vários irmãos. Aí depois conversei com a Tânia, nós resolvemos jejuar, estamos jejuando, e eu senti assim que nós precisamos aumentar a nossa oração uns pelos outros, nós precisamos batalhar para que os irmãos sejam fortes, de pé, e não sejam abalados, e o Satanás não esteja brincando com eles de João Bobo, ou de marionete, né? Sabe marionete, aquele negocinho de uns paus com um cordãozinho assim, fazendo o palhaço dançar. Muitas vezes, aquilo que o Mateus falou, muitas vezes crentes frequentando a igreja evangélica, o diabo está controlando ela. E eu vou conversar um pouco sobre isso. Por isso que eu senti trazer essa palavra. Da quinta noite para sexta, eu sonhei também com uma batalha espiritual. Eu estava num lugar que parecia que tinha uns home theaters, sabe, umas caixas de som pequenininhas assim, em volta assim, e as pessoas, alguns irmãos inclusive em volta. De repente eu senti uma voz falando comigo, falando: olha,
esses home theaters estão tudo macumbados para atrapalhar vocês. E nós temos que estar constantemente preocupados em abençoar o lugar que nós estamos. Amém? Nós compramos esse climatizador e hoje mesmo nós já ungimos e consagramos ao Senhor. Nós não podemos deixar nada passar para que o diabo use uma coisa que não é do Senhor. Tudo que está aqui dentro, as cadeiras, os instrumentos, tudo foi ungido e consagrado ao Senhor. E os irmãos que trabalham aqui em cima também, ajudando nos dirigindo o louvor, também são ungidos e consagrados ao Senhor. Se tiver alguém que parou, a gente não lembrou, esqueceu, depois me procure. Alguém que passa e faz parte do louvor precisa ser ungido, porque a palavra de Deus fala no Velho Testamento que toda vez que uma pessoa era consagrada a ser um sacerdote, a um adorador ao Senhor, ela é ungido, separado para o Senhor. Objetos nós ungimos e consagramos quando são consagrados para Deus, mas não para uma pessoa ficar com sorte em casa, coisa desse tipo assim, tá? Não tem base bíblica isso de pegar a chave da casa e ungir para a pessoa ser abençoada na casa dela. Isso não tem na Bíblia. Agora eu quero que você pense o seguinte: imagina que você mora num bairro bem violento, cheio de crime, tiroteio, drogas, pessoas brigando, vive tendo esfaqueamento, morte, e as notícias mais comuns são de crimes. Imagina que você mora num lugar desse, está amarrado, né? Mas imagina que isso está acontecendo com você. Agora imagina também que você fica sabendo que um assaltante muito perigoso, além de ele entra nas casas e faz uma arruaça, machuca, dá surra nos moradores. Chega a vez que ele amarra as pessoas, ele chega a sequestrar pessoas, por causa de aquilo que ele não consegue levar, ele destrói tudo. E você fica sabendo que esse cara está rondando a tua casa, está rondando, e vira e mexe ele fica parado na esquina olhando para a tua casa, e vira e mexe ele está no outro lado da esquina, da calçada, fica observando a tua casa. Isso aconteceu comigo uma vez. Uma pessoa ficava olhando do outro lado para depois informar os ladrões como que a gente entrava em casa, como que abria o portão e conseguiram entrar. Agora imagina isso, que esse cara está rondando tua casa e tudo dá a entender que ele tem pretensão de entrar na tua casa. Imaginou? Agora imagina uma coisa: você vai dormir. Você dormiria com a porta aberta, escancarada, tranquilo, nessa situação? Alô? Sim ou não? Muito bem. Sabe que a casa também representa a nossa vida, nossa alma. O problema é que a nossa alma, a nossa vida, ela é igualzinho a uma casa assim. E o diabo é o ladrão perigoso. E vou começar aqui. André, me ajuda aí. Eu quero falar sobre isso. Batalha na mente e pela fé. Muitas vezes a batalha vem na mente e nós não sabemos como que temos que reagir, mas a batalha para vencer problemas da mente, nós temos que vencer também problemas de ataque na nossa fé. Eu quero mostrar para vocês um pouco da vida, da história do Pedro, que é o apóstolo Pedro. 1 Pedro 5,8, essa passagem é conhecida da maioria, mas fala assim: o apóstolo Pedro, aquele que tinha sido discípulo de Jesus, agora Jesus já tinha morrido, subiu aos céus, e o Pedro já estava com uma certa idade, e escreveu uma carta. E no capítulo 5, verso 8, ele fala assim: sede sóbrios e vigilantes. O que quer dizer sóbrios?
O que é uma pessoa sóbria? Alô? O contrário de um bêbado, né? Uma pessoa firme, centrada, né? E vigilante, observando se tem algum problema, certo? Sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, não é isso que está ali? Como um assaltante perigoso, é isso que está? Como um leão, um pouco mais perigoso que um assaltante, né? Como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, para atacar. Agora o verso 9, o apóstolo fala assim: resistir-lhe firme na fé. Então ele está falando, a resistência é firme na fé. Sem fé você não resiste ao diabo. Certos que os sofrimentos iguais aos que vocês estão passando agora estão se cumprindo na vossa irmandade, nosso grupo, nossa reunião, na igreja, também está acontecendo com outros irmãos que estão espalhados pelo mundo. Irmãos, tem luta na vida de irmãos? Tem. Agora, veja que o que ele fala assim: tem sofrimentos na vida de irmãos? Tem. Agora, cuidado que os sofrimentos podem ser motivos de o diabo atacar a pessoa, se é que já o diabo não está causando sofrimento, e causar problema na vida da pessoa mais sérias. Nós temos que resistir firmes na fé. Quer dizer, feche as portas, não durma de porta escancarada, certo? Agora, uma coisa que o Mateus comentou aqui, eu queria lembrar: o diabo ataca só os descrentes? Não. Aqui a carta de Pedro, ele está falando para crentes, para muita gente crente de uma região, aquela região que estava em guerra lá, como chama? Esqueci. Oi? Os que estão atacando os sírios, né? Os turcos, né? Turquia. Então, a Turquia era dividida em vários paizinhos pequenininhos, e o Pedro, no começo do livro, ele fala que está sendo enviada essa carta para as igrejas em várias partes da Ásia, tal, tudo aquela região. Bom, agora, o que é interessante é que um dia, lá no aprendizado de Pedro, Jesus falou para Pedro sobre isso. E eu quero que a gente volte agora, pega a sua Bíblia, leia em Lucas 22, 31. É Jesus conversando com Pedro. Já está no final da vida de Jesus aqui na terra, e Jesus chega para Pedro e fala assim: Simão, Simão, porque o nome de Pedro era Simão. Jesus que colocou o nome nele de Pedro, representando pedra. Lembra disso? Então, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Cirandar tem uma versão que fala em trilhar, outra versão fala em pisotear e peneirar. O que seria isso? Quem já morou em roça, em fazenda, é aquele momento em que o trigo, os grãos precisam tirar a casca. Então estão todos espalhados no terreiro lá, a pessoa pisa em cima para poder arrancar, e depois pega uma peneira e joga para cima, a casca sai e fica só o grão bom. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: Satanás, veja bem, Pedro era discípulo de Jesus, certo? E Jesus fala assim: Satanás pediu cirandar você, quer dizer, pediu para te judiar, para pisotear em você. Aí o que ele está dizendo? É um ataque do inimigo, e no fim tem
sofrimentos. Imagina ser pisoteado pelo diabo, né? Agora, nota que o diabo pediu para quem? Ou para Jesus ou para Deus Pai, né? Nós vamos ver que foi para Deus Pai. Por quê? Porque Jesus chega para ele e fala assim, mas, o 32, eu roguei por ti, para quem? Para Deus Pai, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus falou, olha, no fundo, examina bem essa passagem. O que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo, o diabo quer te peneirar, te pisotear, mas eu pedi para o Pai, para não deixar a tua fé desfalecer. Isso quer dizer que Deus permitiu o diabo pisotear Pedro, certo? Se ele precisava de fé para não desfalecer, foi num momento de dificuldade, certo? No momento de dor, sofrimento de Pedro, é que quando o diabo estivesse pisoteando ele, Jesus pediu para Deus não deixar a fé dele diminuir, desfalecer. Amém? O que significa? Que a fé de Pedro é que levantou ele, tá certo? Há algo mais importante do que o ataque do diabo. Há algo mais importante do que chegar e falar assim, olha, o diabo está atacando, está judiando. O mais importante é a nossa fé. Amém? Então diga para o vizinho, o diabo não vale tanto quanto a fé que você tem em Deus. A nossa fé, isso significa que o diabo está querendo destruir, está pisoteando, está judiando, mas creia no Senhor, declare fé no Senhor, aumente a fé, e nós vamos conversar sobre isso, para que você não seja pisoteado, e sofra e morra. Pisoteado pode ser, mas sem perder a fé. Amém? Agora, isso significa que o diabo tenta abater, mas o crente tem duas saídas, vamos dizer assim. Uma é deixar o diabo atacar e sentar e chorar e se entregar para o que o diabo quer fazer. A outra é lutar contra o diabo, é buscar mais a Deus, é lutar para permanecer firmes na fé, independentemente do que o diabo está tentando fazer. Amém? Não deixe o diabo te abater, é isso. Fique firme na fé no Senhor. É algo mais importante do que a prova, é a nossa fé. Amém? Agora, o apóstolo Paulo fala em ataque do maligno. Na vida de Paulo, ele vai mostrando sobre isso e fala duas coisas. Ele fala sobre a fé como um escudo. Eu não vou ler. O escudo contra quê? Contra dardos inflamados do maligno. Quer dizer que o maligno vai jogar setas venenosas para tentar nos abater, nos matar, nos derrubar. Mas a fé é que ela precisa ser forte para impedir que as setas nos alcancem. Se você tem sido atacado pelo diabo, se você tem sido machucado pelo diabo, e a tua fé tem enfraquecido, tem sido cada vez mais menor, cada vez mais fraca, é sinal de que você está olhando muito para o diabo e pouco para Deus. Você tem que olhar mais para Deus, buscar mais a Deus, e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa que o Paulo fala, ele fala onde o diabo mais ataca. Falei que nós não podemos nos deixar bater na fé para vencer o diabo, os ataques dele, certo? Agora, 2 Coríntios 10, 4, aqui estou lendo na NVI, fala assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão, quer dizer, altivez,
que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Agora, o que significa isso? Significa que a luta nossa é aqui, ó. A nossa luta é você não deixar pensamentos virem e te dominar, te trazer depressão, tristeza, o que for, de modo que você esqueça de Deus e fique só resmungando, reclamando, ou até com medo de entrar num culto ou de sair de casa. A nossa luta é na mente. Amém? Bom, quer dizer, as coisas que podem vir na mente para distrair a gente, distorcer nossos pensamentos, dar confusão na mente, como eu senti domingo passado, pode enfraquecer a fé da pessoa e levar a pessoa a se afastar de Cristo. Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Opa. 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Corinto, falando assim: eu tenho um cuidado, zelo é cuidado, certo? Eu tenho um cuidado de vocês com o cuidado de Deus, um zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só corpo, um só Espírito, que é Cristo. Quer dizer, eu estou preparando vocês, gente, para um esposo, e esse esposo é Cristo, e vocês, eu estou preparando de modo que vocês fiquem como uma virgem, bem bonita, cuidada, né? Aí ele continua falando assim: mas, olhe-se mais aí, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Onde que a Eva caiu? Lá no Éden. Então, me ajuda aí. A serpente veio e trouxe uma palavra para Eva. Deus tinha falado uma coisa: ó, vocês podem comer tudo que tiver aqui no jardim, só aquela árvore ali vocês não podem. Aí o Satanás, vestido de serpente, veio conversar com a Eva e falou assim: mas Deus impediu vocês de comerem daquela árvore. Ele não falou nada das outras árvores que Deus permitiu. É como se ele tivesse apagado as bondades de Deus e só falando como se Deus fosse injusto. Confundiu a cabeça da Eva, a um ponto de que ela aceitou experimentar o fruto, que no fundo era um fruto proibido, né? Agora, o apóstolo Paulo está falando aqui: vocês estão parecendo que de uma hora para outra vocês podem ser confundidos na mente e vão ser enganados como a Eva foi enganada lá no Éden. Seja corrompida a vossa mente. Tem outra versão que fala corrompida a vossa percepção, uma coisa assim, ou sentido. Quer dizer, aquilo que você percebe, você começa a ter confusão na mente. Quando o diabo ele age na vida de uma pessoa, às vezes ele pode agir com pensamentos, às vezes palavras de outra pessoa que trouxe e confunde a mente da pessoa. E eu quero ser rápido para poder conversar tudo que eu tenho que conversar com você. Vamos falar sobre fortalecer a fé, então. Se eu tiver a fé fortalecida, mesmo que o diabo ataque, eu vou vencer, certo? É isso que Jesus falou para o Pedro. Então, primeira coisa que você deve se preocupar é em você congregar com quem intercede por nós. Você deve estar junto com outras pessoas que saibam dos teus problemas e as pessoas intercederem por você, assim como você interceder por outras pessoas. Amém? Isso é uma proteção mútua. Nós estamos intercedendo uns pelos outros. Agora, quando a Bíblia fala em Romanos 8 que Jesus subiu aos céus, né?
E lá no céu Ele está intercedendo por nós. Mas, por outro lado, Ele também fala que nós devemos congregar, né? Não deve deixar de congregar. E outra coisa, Jesus fala assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar ali. Então, Ele vai abençoar quando estiver reunidos, juntos. É ali que Deus dá a bênção. Amém? Então, uma coisa que enfraquece a fé é se você deixar de congregar, se torna uma ovelha longe do rebanho, né? Fica livre do rebanho, mas fica acessível para o diabo, tá? Para os ataques do diabo, porque ele é como o leão que quer atacar, né? Outra forma de melhorar a fé, fortalecer a fé, é ouvir a palavra. Romanos 10, 7 fala sobre isso. Ele fala que, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus e capta aquilo que Deus está falando, vai aumentar a tua fé. Se você deixar de fazer essas coisas, você vai ter fé enfraquecida, e aí o diabo senta em cima. Ok? Outra coisa, relembrar e declarar a palavra. Você ouve, né? O item anterior, ouvir a palavra, que é Romanos 10, e aqui está dizendo que você tem que relembrar o que você ouve, o que você leu, e está declarando a palavra constantemente. Josué, quando foi escolhido por Deus para dirigir o povo de Deus que ia entrar na terra prometida, Deus falou para ele: Josué, lembra-te da toda a palavra que eu te dei, e declara essa palavra, medita nela dia e noite, e não deixa de falar dela para as pessoas. Amém? Quando Efésios 6, que nós lemos agora há pouco, o apóstolo Paulo fala que tem o capacete da salvação e tem a espada. A espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra e pensa nela, e vai, vamos dizer assim, ruminando a palavra, e vai meditando, e ela começa a fazer parte da sua vida, você deve falar dela, para você memorizar mais ainda. E quando vem o diabo, você ataca o diabo com a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ouvir muito a palavra, ler a palavra e falar dela. É um processo para aumentar a fé. Amém? Amém? Deixar de ouvir, deixar de meditar e de declarar a palavra, e você está indo para o lado contrário, o diabo vai deitar e rolar em cima de você. Outro item é declarar a palavra contra ideias malignas. Quando Jesus foi tentado no deserto, lembra disso? Alô? Quem sabe que Jesus foi tentado no deserto? Tá. Bom, Jesus foi tentado no deserto, e o diabo começou a jogar palavras distorcidas para ele, e Jesus pegava a palavra certa e colocava no lugar. Por isso que nós temos que fazer essa parte de cima aí, né? E quando a ideia vem de forma errada, nós temos que declarar a palavra. Vamos supor que você está no supermercado. No supermercado você está vindo, de repente toca uma música lá que tem mensagem maligna, coisa de candomblé, sei lá, coisa assim. Aí você começa a ouvir e de repente você está cantando ou batucando aquela música. Você engoliu uma isca de Satanás. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que jogar aquilo lá fora. Para jogar aquilo lá fora, você tem que declarar a palavra contra aquela ideia maligna. Então, nesse caso, por exemplo, dessa música, de um tipo de música desse tipo, você tem que declarar que você é santo, que da tua boca não sai palavras que malignas ou deturpadas, né? E que você só adora o Senhor, que é Criador do universo, e Jesus Cristo é o teu Senhor. Você tem que falar isso para o diabo ir embora. Amém? Quando Jesus foi tentado, é interessante você perceber. Eu não vou ficar lendo a passagem aqui com vocês, mas está em Mateus 4, tá? Se você quiser anotar, Mateus 4.
Jesus foi levado para o deserto e ficou 40 dias em jejum e oração. Sabe o que é 40 dias em jejum? Eu nunca consegui isso. Mas o jejum, cada dia que você passa, tem um período que começa a dar dor de cabeça, mal-estar, tal. Depois você começa a ficar um pouco mais leve, né? Mas Jesus se manteve lá firme. Mas imagina a fome que ele estava com 40 dias. Aí o diabo veio com que ideia para ele? Se você é filho de Deus mesmo, manda essa pedra se virar pão, porque você está com fome. O diabo ataca naquilo que você está necessitando naquela hora. O diabo ataca naquilo que você está sendo fraco naquela hora. Agora, o diabo fez isso e falando: se tu és filho de Deus. Por que isso? Porque se você voltar um pouco, antes de Jesus ser levado para o deserto, Jesus foi batizado. E quando Jesus foi batizado, o que aconteceu na hora que ele saiu da água? A voz do céu falou na direção de Jesus, falando o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O diabo, lá 40 dias depois, está fazendo o quê? Está tentando desfazer aquilo que Deus tinha falado de Jesus. O diabo sempre quer desfazer aquilo que vem da palavra de Deus. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra, quanto mais melhor, e fortalecer a fé. Amém? É mais importante a gente conhecer a palavra, se alimentar da palavra, ouvir a palavra, falar da palavra, do que comer pão. No fundo é isso que Jesus estava falando. Você se enfraquece se você não ouve a palavra, se você não ouve a palavra e se você não usa a palavra contra as ideias malignas. Amém? O outro item que eu queria falar aqui: passar por cima dos impedimentos para avançar rumo à bênção. A bênção está na presença de Deus. Amém? Fora da presença de Deus não tem bênção. No tempo a sós com Deus, no congregar, na leitura da palavra, no ouvir a palavra, na oração em grupo, né? Se você não participa de uma célula, de um grupo de oração, você está perdendo uma bênção, porque ali o pessoal ora por todo mundo ali. O diabo vai tentar impedir de todas as formas, como contei desse rapaz que não conseguia entrar no culto. Também eu lembro de alguns casos. Tinha uma pessoa que frequentou a igreja que a gente frequentava antes de a gente ser pastor, e essa mulher, ela veio um dia falar para a gente que ela tinha um bebê, menos de um ano, né? Acho que era menos de um ano. E essa criança, na hora que a criança estava lá brincando no chiqueirinho, e na hora que a mãe abria a Bíblia para ler, a criança começava a vomitar. Ela fechava a Bíblia, a criança parava de vomitar. O que é isso? É um ataque sobre uma criança para impedir a mãe de ler a Bíblia. Isso vem da onde? Vem do inferno, gente. Certo? Porque não quer que a pessoa fortaleça a fé dela. Tem um outro caso, esse daí é comum, uma dor de cabeça, um mal-estar antes de vir ao culto. É o caso desse rapaz que eu falei, e já conversei com várias pessoas que de repente deu uma enxaqueca, que ela não conseguia sair do quarto, porque estava muita dor de cabeça, só com luz tudo apagada, tal. Ela está fazendo o contrário, ela está deixando o diabo mandar dela, porque ela tem que vir e receber uma oração para ser liberta. Tem um outro caso de uma pessoa amiga nossa, que ela começava a ler a Bíblia, ela tinha 2 cachorros, e os 2 cachorros começavam a brigar, chegavam ao ponto de um machucar o outro, tirar sangue. Aí ela tinha que parar de ler a Bíblia, ir lá, afastar os cachorros, ele não precisava nem mandar, é só fechar a Bíblia, um sair de perto do outro, atacando os animais, para impedir a pessoa de ler a Bíblia. Então ler a Bíblia é muito importante.
tudo aquilo que você vê que o diabo está tentando impedir, é ali que você tem que estar a bênção, porque ele está tentando impedir você de chegar na bênção. Se aparece uma visita antes do culto, ou antes de você ir na célula, ou na reunião de oração, é para tentar impedir. O que eu e a Tânia fizemos uma vez foi assim: olha, nós estamos saindo para a igreja, vocês querem ir conosco? Nós vamos lá, vai ser muito bom. Não quiseram, foram embora, mas nós fomos para o culto. Não perdemos a bênção. Nós não podemos deixar aparecer barreiras que nos impedem de buscar Deus. Amém? O diabo sempre vai jogar problema ou coisas desse tipo para impedir. Mantenha os olhos firmes em Deus, nunca nas circunstâncias. Circunstâncias é a situação em volta, problemas, dificuldades. Vocês conhecem a história de Abraão. Abraão era um grande exemplo de fé vencedora. Com 100 anos de idade, vamos lá, 100 anos de idade, e, vamos dizer assim, na situação completamente desfavorável para ter um filho. A mulher dele já não funcionava mais, o útero não tinha menstruação, não tinha jeito de ter filho, né? Mas ele creu na promessa de Deus: você vai ter um filho. E ele foi lá ter relação com a mulher dele, e teve um filho, com 100 anos de idade. Ou seja, a barreira que ele via, humanamente falando, no corpo dele e da mulher dele, não foi suficiente para barrar ele. Estão entendendo? Não deixe as barreiras que aparecem de repente te impedir de você fazer aquilo que Deus fala para fazer. O Senhor tem o melhor, no nome de Jesus Cristo. Barreiras humanamente impossíveis não são impossíveis para Deus. Amém? Em Romanos 4, o apóstolo fala que Abraão não enfraqueceu na fé, não atentou para o próprio corpo, nem o corpo da mulher, mas ele foi e teve a relação com a mulher. Isso daí, gente, é um exemplo que a gente tem que seguir. Tem barreira, tem impedimento, mas nós temos que olhar para Deus, qual que é a vontade dele, e passar por cima da barreira, passar por cima da circunstância. O diabo quer que você olhe para a circunstância. Ai, não vai dar, coitadinho. E aí imagina talvez até o Abraão já estivesse andando de bengala, sei lá, né? E os dois já estavam até esquecendo as coisas, mas ele sabia da vontade do Senhor. Enfrente as dificuldades com fé e determinação, independente. Pula por cima daquilo que está tentando te impedir. Deus tem o melhor para você, mas você tem que enfrentar as circunstâncias. Amém? Rejeite palavras de dúvida sobre o caráter de Deus. Olha, eu já vi muito disso. Pessoas chegarem e falarem assim: mas Deus, se Deus fosse bom, por que está acontecendo isso? Se Deus fosse bom, porque se Deus está falando, quem que criou o universo? Se a ciência fala isso. Rejeite palavras que colocam dúvidas sobre o caráter de Deus. Você lembra o que aconteceu com a Eva, né? Lá no jardim. Deus tinha dado para Adão e Eva, e falou: ordenou o Senhor, mas a árvore do conhecimento, tudo que eu falei. Agora, veja bem, o diabo veio para Eva, falou o quê? Olha, mas esse Deus que você está obedecendo aí, você acha que ele é bom? Ele está impedindo você de comer daquela árvore lá. Ele não falou das outras árvores que Deus falou, todas as outras, né? Falou de uma, porque aquela ali, se ela comesse, morreria, e por isso que nós morremos. Agora, Deus estava dando uma liberdade completa sobre todas as árvores, e aquela restrição de não comer daquela árvore é para proteger. Aí a serpente fala assim, no fundo, o que a serpente está falando? Olha, acho que Deus não é tão bom assim não, está impedindo você de comer daquela árvore lá. O diabo está tentando jogar dúvida na cabeça da Eva sobre o amor, o caráter de Deus. Não aceite ideias que tentam trazer dúvidas sobre o caráter de Deus.
A serpente, como se tivesse tapado toda a bondade de Deus, eu só mostrando uma coisa, um detalhezinho, né? Se você aceita ideias e dúvidas sobre o caráter de Deus, sobre o amor de Deus, sobre qualquer coisa da onipotência de Deus, coisa assim, e sobre a sinceridade, a honestidade de Deus, você está aceitando as ideias do diabo, porque a palavra de Deus afirma, e só um Deus criador que pode fazer tanta coisa e tanta ideia para poder abençoar. E nós não podemos ficar aceitando ideias sobre dúvida de Deus. Amém? Vença esses pensamentos lembrando todo o caráter de Deus. Nós cantamos uma música aqui que é muito boa falando sobre os caráteres de Deus. Essa última, né? Sobre Jesus, né? Quem que lembra da música que nós cantamos agora há pouco? Oi? Começa daí. Ó, quão lindo esse nome é, né? Mas vai falando, pega essa música e canta uma semana toda aí. Vai falando o bem de Jesus. Isso é falar bem de Jesus, é elogiar, é olhar para as boas características dele e não falando o mal das características dele. Amém? Louve todo o tempo, fale bem de Jesus, falando das boas qualidades de Deus. Não dê ouvidos aos contrários. Aí é interessante isso, que vira e mexe aparece gente contrária, colocando dúvida. Uma vez, ainda voltando ao item anterior aqui, uma vez uma pessoa chegou para a Tânia, chegou e falou para ela: mas você acha que a Bíblia é verdadeira? Jesus falou tal coisa, Deus fez tal coisa, colocando dúvida sobre Deus e sobre a palavra dele. Nós temos que rejeitar toda a dúvida, em nome de Jesus. Na hora eu falei com ela: vamos rejeitar isso, em nome de Jesus. Nós cremos na palavra, cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo. Você tem que orar e declarar isso. Não aceite o que o diabo quer. Amém? Aqui está falando sobre não dê ouvidos aos contrários. Vocês conhecem a história do cego de Jericó? Quem conhece? Quem não conhece, levanta a mão. Quem conhece, levanta a mão. Tem gente que não sei se conhece ou não conhece, porque não levantou a mão nenhuma das vezes. Então, vou falar outra vez. Quem conhece a história do cego de Jericó? Então eu vou contar um pouco por cima. Está em Marcos 10, 46, se vocês quiserem olhar, tá? Jesus saiu da cidade de Jericó e estava andando pelo caminho na direção de Jerusalém. E quando ele saiu, vieram os discípulos, uma multidão acompanhava ele. De repente tinha um cego no caminho, sentado no chão, pedindo esmola. E alguém contou para Jesus que era, ele perguntou para as pessoas: quem é? O que está acontecendo? Esse alvoroço aí, todo mundo, tanta gente andando e falando. Aí falaram: é Jesus de Nazaré, aquele que é santo, que é filho de Deus, tal. Aí o cego levantou ali e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E gritava, e os discípulos começaram a rodear: quieto, você está atrapalhando o mestre, né? E ele gritava o tempo todo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí chegaram as pessoas contrárias, né, impedindo ele de se aproximar de Jesus. E Jesus, de repente, ele escutou os gritos e falou: quem que é esse aí? É um cego, tá? Você quer que a gente expulse aí, né? Não, traz ele para mim. E eles trouxeram. E eu vou ler um finalzinho, no verso 51. Fala assim: e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Estava na cara, né? Ou seja, estava nos olhos, né? O que o cego queria. Mas podia ser que ele quisesse, aí vão dizer: eu quero um cão guia moderno, sei lá, né? Sei. Mas Jesus estava oferecendo qualquer coisa, né? Mas o cego chega e fala assim: mestre, que eu tenha vista, eu quero ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O que salvou ele? A fé.
A fé salvou ele, apesar das pessoas ao contrário. Estão vendo a importância de você ser perseverante e não dar corda para os ouvidos dos contrários? Porque pode ser que você entre aqui, ou até um de vocês aqui, que chega e fala assim: não creio em tudo isso que está na Bíblia, não creio. Então, e chegar e como falar para o outro, tentar impedir a pessoa de buscar Deus. Isso daí é o diabo agindo. Se alguém te falar assim: não precisa buscar Deus, não, Deus é bom e vai te abençoar sempre. Não é assim. A Bíblia manda buscar, a Bíblia manda orar, a Bíblia manda congregar. Amém? Agora, olha que interessante, que apesar das palavras dos contrários, né, ele chamava Bartimeu, esse cego, ele continuou a clamar, não parou por causa dos outros, né? E Jesus chega e fala: a tua fé te salvou. E o mais importante, né, de tudo é que ele viu e foi salvo. Pela fé. Então veja bem como que é importante você manter a fé, apesar do que os outros estão falando, apesar do que você, às vezes, a televisão está falando, apesar do que um colega de trabalho está falando. Você tem que olhar e ouvir o Senhor e não as pessoas. Amém? Porque as pessoas querem, quando elas não estão com o Senhor, elas querem são usadas pelo diabo para tentar impedir você de buscar Deus. Muitos que estão no mundo sendo orientados, ou às vezes até menos controlados pelo diabo, podem ser usados como porta-voz para te tentar impedir você de chegar até Jesus, de buscar a bênção. Mas lembra disso: a tua fé te salva. Busca o Senhor, declara a fé, aumenta a tua fé, no nome de Jesus Cristo, apesar dos contrários. Não se deixe ser abalado pela opinião dos outros. Eu acho interessante, eu quis pôr esse tópico aqui, porque quando Jesus foi na região lá do norte de Israel, de repente apareceu uma mulher, que tem uma versão, fala mulher cananeia, e tem outra versão, que é outro evangelho, que fala que ela era Ciro-fenícia, Lucas 7 e Mateus 15. E essa mulher cananeia, ela veio até Jesus, falando: Jesus, eu quero uma bênção especial, minha filha está terrivelmente endemoniada em casa. Ou seja, para expulsar demônio, vamos buscar Jesus. Não foi isso? Amém? Agora, o que ela chega para Jesus? Jesus fala assim: espera aí, Jesus foi testar a fé dela. Eu não vim para as pessoas que não são de Israel. Você não é de Israel. Ela era Ciro-fenícia. E aí, Jesus não vim para as pessoas que não são. Parece que Jesus está sendo mal com ela, né? Aí alguns dos discípulos falam assim: Jesus, despede essa mulher, ela está atrapalhando. E ele continuava caminhando e ela gritando atrás. E de repente ele parou. E aí ela chegou, ajoelhou diante de Jesus, e Jesus falou assim: o que é que você está querendo? Ela falou assim: bom, meu problema é o seguinte, minha filha está endemoniada lá em casa, eu quero que o Senhor liberta ela. Aí Jesus fala uma coisa para ela que eu quero que você preste atenção. Ela fala assim: olha, os pães não são para os cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher de quê? Cachorra, cadela, não é isso? Você já pensou Jesus fazendo uma coisa dessa hoje em dia? Ou então um pastor chegar para uma ovelha e falar assim: sua cadela, no dia seguinte tem a polícia aí, né? Vai querendo prender o pastor, ia querer prender Jesus aquele dia, né? Mas ela soube responder. Isso aumenta a fé quando a pessoa tem umas palavras que deixa você às vezes até com a emoção abalada, né? O que ela fez? Ela falou assim: Senhor, eu sei que os pães
são para os filhos. Mas caem migalhas da mesa e os cachorrinhos comem também. Ela fala assim, então ele está dizendo o seguinte: eu sou uma cachorrinha, mas eu como uma migalha. Me dá essa migalha para mim. Jesus fala o que para ela? Vocês lembram? Ele fala assim: ó mulher, grande é a tua fé, né? Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou liberta. Olha que coisa! Tinha um demônio lá? Tinha. Mas o que aconteceu? Como que aquele demônio foi expulso? Foi repreendendo? Foi mandando o diabo embora? Vai embora, sai lá, com jejum, oração? Não foi. Foi pela fé da mulher e as palavras que ela falou ali, se humilhando diante de Jesus. E Jesus fala assim: mulher, a tua fé é grande, seja feito conforme a tua fé, tudo isso que você disse. E a filha dela foi liberta lá. Sabe, muitas vezes demônios têm que ser repreendidos com declaração de fé em Jesus, apesar dos sentimentos estarem ruins, apesar do que ouviu e se sentir, fiquei magoado, eu me senti decepcionado, né? Apesar disso, o coração chateado, o ego ferido não pode mandar. Quem tem que mandar é a fé em Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E o último assunto que eu quero conversar com vocês: não se deixe dominar pelo espírito de desânimo. Desânimo, a Bíblia mostra muitos lugares sobre problemas de desânimo. O diabo odeia ver um crente animado e em fazer a vontade de Deus, mas ele se alegra quando vê um crente desanimado, abatido, e ele dá risada, e aí pode até sentar em cima, como eu falei, né? Existe um espírito, um demônio chamado espírito de desânimo. E esse espírito, ele ataca pessoas quando a pessoa deixa ideias ruins entrar na vida dela, principalmente ela se sentindo incapaz, se sentindo menosprezada, se sentindo decepcionada, deixada para o lado, deixada para trás. Essa mulher que nós lemos no item 9 ali, podia se sentir assim: tadinho de mim, vou embora, vou chorar, né? Mas o que a palavra fala sobre esse espírito de desânimo é que o desânimo vem para abater e para ferir a pessoa. Provérbios 17, 22 fala que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido vira secura de ossos e traz enfermidade. Muitos pessimistas, dominados por ideias malignas, são usados para levar desânimo. Então toma cuidado quando você conversa com um desanimado. Se você conversar com um desanimado, você tem que estar preparado para não aceitar as palavras do desanimado. A gente deve conversar com o desanimado para animar ela, para abençoar aquela vida, mas não fique engolindo tudo que ela fala, no sentido, tadinho de nós, né? De repente você já não está só tadinho de você, mas tadinho de nós. Você está ficando aceitando tudo aquilo que está vindo, que é um espírito maligno tentando desanimar. Nós não podemos nos deixar abater pelo desânimo. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para sermos animados. Jesus falou: tem de bom ânimo, várias vezes, né? Tem uma historiazinha, eu quero terminar com essa história, da corrida dos sapos. Não sei se já ouviram. Vários sapos iam participar de uma corrida, viu, Cláudio? Essa daí é de sapo, não é de gente. E começou a competição. Na multidão de torcedores assim, tinha muitos desanimados. E os desanimados, esse pessoal começou a falar: ei, acho que ninguém vai conseguir, vocês não vão conseguir não, não vai dar certo. E tinha muitos que estavam dizendo, a torcida, a palavra deles é: que pena, não vai dar certo, se fosse eu parava agora, para tudo, vixe, olha aqui como é difícil essa subida. E tinha uma subida, uma rampa, né? Ninguém consegue, nenhum sapo que é sapo não consegue. E todos começaram a ouvir aquilo e começaram a parar. Foram parando, um para outro, para outro. Quando chega no final, só um chega lá no lugar da chegada e ganha o prêmio.
Aí foram entrevistar ele, conversar com ele. Parabéns, como é que você conseguiu? E ele não respondia. Mas ele, tentando o pessoal conversar com ele, ele não falava nada. Aí foram ver, ele era surdo. Quer dizer, é melhor você ser surdo para não ficar ouvindo os desanimados, do que você ficar ouvindo desanimado e perder a corrida. Amém? Josué é um homem que é um exemplo também de pessoa animada. E Deus falou com ele: seja animado, seja otimista. E ele foi otimista quando ele foi invadir a terra lá e fazer as observações, né? Ele foi espiar, ele foi um espia. Ele foi um espia. E os desanimados perderam, eram 12, e de 12, 10 eram desanimados, e esses 10, eles perderam a história, perderam a vida e morreram no deserto. E os animados, que eram Josué e Caleb, venceram, porque estavam animados, estavam crendo na palavra de Deus. Amém? Jesus fala: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mundo mal aí, Jesus venceu. Amém? Fortaleça a tua fé, meu irmão. Está aqui, são 10 itens. Eu vou colocá-lo no Loucos por Jesus depois desses 10 itens, mas você tem que buscar no Senhor. Fala: Senhor, eu não posso entregar os pontos, eu não posso me render ao diabo, eu não posso me deixar parar, impedir de eu buscar o Senhor, de ouvir a palavra, de declarar a palavra, de viver com os irmãos, de receber oração, de orar pelos outros, assim por diante. Amém? Seja um vencedor no nome de Jesus Cristo. Fica de pé, vamos orar. Coloca a tua vida diante de Deus. Eu não sei quanto que disso tudo que eu falei tem sido pontos que te abalam, que deixam você enfraquecidos, ou que você não tem conseguido fortalecer a tua fé. Mas coloca a tua vida diante de Deus agora. Fala: Deus, eu quero que a minha fé seja fortalecida. Eu quero ser vencedor sobre os ataques do diabo. Eu quero, Senhor, ouvir a tua palavra, crendo, e vou declarar a tua palavra. Eu quero congregar com os irmãos, abençoar e sendo abençoado. Deus, abençoa cada um aqui, Senhor, no nome de Jesus Cristo, no nome do teu Filho Jesus, Pai. Pai, que nenhum de nós possa, Senhor, aceitar ideias malignas, que nós possamos sempre declarar a tua palavra, que é verdadeira, sobre todas as ideias malignas, no nome de Jesus Cristo, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que todos aqui possam passar por qualquer barreira, impedimento, e avançar na direção da bênção, Senhor, não deixando nada impedir, no nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa os irmãos, que eles possam olhar para Ti, sem olhar para as circunstâncias, Pai, sem se preocupar com os impedimentos. Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, abençoa cada um, dá fé, crença. Nós queremos crer mais na tua palavra, crer no teu caráter, Deus. Nós sabemos que o Senhor é Deus fiel, o Senhor é amoroso, o Senhor é verdadeiro, o Senhor não mente. Nós cremos em Ti. Senhor, abençoa cada um aqui, para que nós possamos lembrar disso nos momentos de ataque maligno, no nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa cada irmão também, Senhor, que não se deixe parar por causa dos outros, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Deus, abençoa para que ninguém dê ouvidos aos contrários, no nome de Jesus Cristo, e que possa ser um vencedor contra toda a barreira, no nome de Jesus Cristo. Deus, abençoa os irmãos, para que tenham opinião firmada em Ti, firmada na Tua palavra, Deus. Derrama a Tua graça, Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, e abençoa também, para que nós não sejamos atacados pelo espírito de desânimo, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo nós repreendemos, rejeitamos todo espírito maligno que tentar trazer desânimo sobre a vida de qualquer um aqui. No nome de Jesus Cristo, seja tirado dessa vida, no nome de Jesus Cristo. Vai embora no nome de Jesus, vai embora no nome de Jesus. Agora você, meu irmão, você vai declarar para o Senhor, vai declarar, falando: Senhor, eu creio em Ti, eu quero mais de Ti. No nome de Jesus, rejeita, no nome de Jesus Cristo, rejeita aquele ataque que você sabe que tem vindo sobre a tua mente. Rejeita esses ataques, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, nós rejeitamos todos esses ataques, todas essas ideias, todos esses pensamentos, no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que o diabo tenta impedir de ouvir a tua palavra, nós rejeitamos e nos concentramos em Ti,
no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém?